Capítulo 5 O Anel de Selar. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. 1 Reis, capítulo 21, verso 8. Segundo a Bíblia, Jezabel estava perfeitamente familiarizada com o processo de selar documentos com um anel. Ela usava da autoridade legítima de seu marido e usurpava seu poder para estabelecer decretos. Após ter escrito cartas, documentos e decretos, ela os selava com o seu sinete. Segundo o costume daquele tempo, o sinete era um anel que funcionava como uma assinatura. Espiritualmente, essa entidade baseia toda a sua autoridade em selar decretos com um anel. Segundo o dicionário Aurélio, sinete é selo gravado em relevo ou em baixo relevo com as armas ou as iniciais de quem o usa. Apor seu sinete, marca ou sinal feito com sinete. Figura, marca distintiva, originalidade. 1 Reis 22, versos 37 ao 39, faz uma breve menção dos feitos políticos de Acabe e cita uma casa ou palácio de marfim que ele havia construído possivelmente em homenagem à sua mulher Jezabel. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Quanto ao mais dos atos de Acabe e a tudo quanto fez, e à casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Em sua palavra, Deus fala contra essas casas. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, pois no dia em que eu punir as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. E ferirei a casa de inverno juntamente com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Amós, capítulo 3, versos 13 ao 15. Em escavações conduzidas desde 1908 até 1910 pela Escola de Arqueologia da Universidade de Harvard, foram descobertas em Samaria ruínas e placas de marfim que poderiam ter pertencido a esse palácio mencionado nas Escrituras. Uma placa foi escavada no palácio de Acabe. Ela não somente traz o estilo de uma mulher fenícia olhando pela janela, como também nos faz lembrar a passagem de 2 Reis capítulo 9, verso 30. Depois Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou sua cabeça e olhou pela janela. No Instituto Oriental de Chicago, durante as escavações realizadas perto de Samaria, encontraram as ruínas de um templo construído a Aserá, que esteve presente durante o reinado do rei Acabe. Perto desse lugar foram encontrados recipientes que continham ossos de bebês que foram sacrificados naquele horrível templo. O achado de várias ossadas de crianças perto do palácio pareceu ser indicativo de que Jezabel patrocinava o sacrifício de crianças no culto a Baal. Esse descobrimento confirma que a adoração a Baal e a Aserá era praticada em Samaria nos tempos de Jezabel. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. 1 Reis, capítulo 18, verso 19. Não é por menos que Cleitarcos, o historiador grego do IV século a.C., descrevia nesses termos a prática comum ainda em seu tempo de sacrificar crianças a deuses pagãos, especialmente Baal, que ele mescla com Cronos. Além da reverência a Cronos, Baal, os fenícios e especialmente os cartagineses, quando desejam obter grande favor dos deuses, oferecem como um voto um de seus filhos, queimando-o como sacrifício à divindade. Isso se eles são bem-sucedidos em obter o que desejaram. Recentemente, um novo achado parece ter trazido novamente Jezabel para o centro dos holofotes arqueológicos.
Há mais ou menos uns 40 anos, esse artigo selo real adquirido no mercado de antiguidades permaneceu praticamente anônimo na coleção do Museu de Israel, sem um contexto histórico que o identificasse mais de perto. Até que uma pesquisadora holandesa abriu um debate em torno do objeto ao identificá-lo como pertencente a Jezabel. Alguns arqueólogos israelenses já haviam suspeitado que Jezabel fosse a proprietária desse objeto, mas a dificuldade em ser dogmático quanto a isso estava no fato de que o selo não veio de uma escavação oficialmente aprovada. Pensava-se que, sendo o objeto originário da Samaria, do 9º século a.C., antes da era cristã, não se poderia saber com certeza aonde ele foi encontrado. Além disso, havia outro problema. A forma como traz o nome Jezabel, embora esteja nitidamente escrito, está incompleta se comparada com a forma do hebraico bíblico. No artigo publicado da Biblical Archaeology Review, o Dr. Marjo Korpel defende o porquê de acreditar ser este o selo de Jezabel. 1. O tamanho excepcional do artefato. 2. Sua forma autenticamente real. 3. Traços que indicam ter pertencido a uma princesa ou rainha fenícia. 4. O estilo da escrita, que parece pertencer ao tempo de Acabe. De fato, esses elementos reduzem, por meio de eliminação, as possibilidades de se tratar de outra proprietária que não Jezabel. Observando que há uma parte quebrada no topo do selo, Korpel sugeriu que estariam as 2 letras faltantes do nome, o Lamed, que significaria pertencente a, e o Aleph, que seria a primeira letra do nome Jezabel em hebraico. O conjunto completo das letras ficaria assim: no topo, o Lamed, que, como dissemos, significa pertencente a, e depois as letras do nome Jezabel em hebraico. O Aleph, sem correspondente em nosso idioma, o Yod, que equivaleria ao Y ou J, o Zain, que seria o nosso Z, o Bet, que corresponderia à letra B, e finalmente o Lamed, que no final da palavra seria uma simples equivalência do L. Lembrando que o hebraico antigo não tinha vogais. Aqui temos L, YZBL, lá, Jezabel, ou seja, pertencente a Jezabel. Veja a figura ao lado. O nome Jezabel possui distintos significados. 1. Segundo o dicionário John, sem o coabitação, esterco. 2. Segundo o dicionário Hitchcock, casta, castidade. 3. Segundo o dicionário Strong antigo, castidade. 4. Segundo o dicionário Webster, a não casada ou sem marido. 5. Literalmente significa infiel ou Baal é seu marido. Também é de se ressaltar que dentre os símbolos contidos nesse anel há uma pantera e uma coruja. Ambos representam a operação de Lilith, outro principado que tem seu foco de ação na morte, na perversão sexual e no ocultismo. E também faz parte da grande estrutura babilônica, estando, portanto, intimamente relacionado com o governo de Jezabel. Como foi dito, os selos eram usados como assinatura, o que denota autoridade. E como toda verdade é paralela, os selos também denotam autoridade no mundo espiritual. Em Gênesis 38, Judá tinha um anel de selar, o que nos revela que no louvor há um poder para selar a favor dos propósitos de Deus ou contra os decretos das trevas. Entretanto, Judá perdeu seu anel de selar quando foi prostituir-se com Tamar. Verso 18. Uma mulher influenciada pelo governo de Jezabel que despojou Judá de sua autoridade. Faraó deu um anel de selar a José como autoridade para decretar sobre o povo de Deus a provisão em tempos de crises. E tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino,
e pôs um colar de ouro em seu pescoço. Gênesis 41, verso 42. O rei Assuero tirou e deu o seu anel de selar para Amã, que era inimigo do povo de Deus. Ester, capítulo 3, verso 10. Ele fez cartas para destruir o povo de Deus e as selou, dando autoridade para que o povo de Deus fosse perseguido e destruído. Ester, capítulo 3, verso 12 ao 15. Mas Ester, com sabedoria, consegue reverter a situação, transformando destruição em proteção. Ester, capítulo 8. Isso é o que a Igreja de Cristo deve fazer aqui na Terra. Ao longo de toda a palavra, observamos selos da parte de Deus e selos das trevas. Destacaremos outras passagens bíblicas que denotam selos divinos. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme, e as suas brasas são brasas de fogo, como veementes labaredas. Cantares capítulo 8, verso 6. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, verso 3. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, verso 30. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse capítulo 7, verso 4. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ezequiel, capítulo 28, verso 12. O próprio apóstolo Paulo falou de seu ministério, referindo-se aos crentes de Coríntio como selos de Deus sobre ele. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, verso 2. Assim como há selos de Deus, Satanás imita o agir de Deus, estabelecendo os seus próprios selos e os selos das trevas. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde como enxofre. Apocalipse capítulo 19, verso 20. Até mesmo a tumba de Jesus foi selada. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior que o primeiro. E disse-lhe Pilatos, tendes o guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Mateus capítulo 27, versos 64 ao 66. O selo de Pilatos representava sua influência e autoridade. Era um selo de morte que as trevas trouxeram sobre Jesus. Mas ao terceiro dia, o espírito de ressurreição entrou em Jesus e o selo de morte foi quebrado. Nos dias de hoje, as trevas continuam empreendendo esforços para trazer selos de morte sobre nossas vidas. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. 1 Timóteo capítulo 4, versos do 1 ao 2. O objetivo de Jezabel era perpetuar seu governo através dos selos, o que nos revela que em seu sistema espiritual ela necessita tomar a nossa autoridade para que ela possa ter o anel de selar e liberar decretos contra nós. Nos próximos capítulos, veremos quais são estes selos e como podemos identificá-los e rompê-los em nossas vidas.